Estrela de audiolivro. Ouça um romance relaxante. Obrigado. Para seguir e não atravessar anúncios. Sherlock Holmes. A aventura do cliente ilustre. A aventura do lustroso cliente parte 1. Não pode doer agora, foi o comentário do Sr. Sherlock Holmes quando, pela 10ª vez em tantos anos, pedi sua licença para revelar a seguinte narrativa. Foi assim que finalmente obtive permissão para registrar o que foi, de certa forma, o momento supremo da carreira de meu amigo. Holmes e eu tínhamos uma queda pelo banho turco. Foi fumando na agradável lassidão da sala de secagem que o achei menos reticente e mais humano do que em qualquer outro lugar. No andar superior do estabelecimento da Northumberland Avenue há um canto isolado onde 2 sofás jazem lado a lado, e foi neles que nos deitamos em 3 de setembro de 1902, dia em que minha narrativa começa. Perguntei-lhe se algo estava acontecendo e, como resposta, ele tirou seu braço longo, magro e nervoso dos lençóis que o envolviam e tirou um envelope do bolso interno do casaco pendurado ao lado dele. Pode ser algum tolo meticuloso e presunçoso, pode ser uma questão de vida ou morte, disse ele, enquanto me entregava o bilhete. Não sei mais do que esta mensagem me diz. Era do Carlton Club e datado da noite anterior. Isto é o que eu li. Sir James Damery apresenta seus cumprimentos ao Sr. Sherlock Holmes e o visitará às 4h30 de amanhã. Sir James implora para dizer que o assunto sobre o qual deseja consultar o Sr. Holmes é muito delicado e também muito importante. Ele confia, portanto, que o Sr. Holmes fará todos os esforços para conceder esta entrevista e que a confirmará por telefone ao Carlton Club. Não preciso dizer que confirmei, Watson, disse Holmes, enquanto eu devolvia o papel. Você sabe alguma coisa sobre esse homem, Damery? Só que seu nome é uma palavra familiar na sociedade. Bem, posso dizer-lhe um pouco mais do que isso. Ele tem uma reputação de arranjar assuntos delicados que devem ser mantidos fora dos jornais. Você deve se lembrar de suas negociações com Sir George Lewis sobre o caso Amerford Will. Ele é um homem do mundo com uma inclinação natural para a diplomacia. Devo, portanto, esperar que não seja uma pista falsa e que ele tenha alguma necessidade real de nossa ajuda. Nosso? Bem, por favor, Watson. Ficarei honrado. Então você tem a hora, 4h30. Até então, podemos tirar o assunto de nossas cabeças. Eu estava morando em meus próprios quartos na Queen Anne Street na época, mas já estava na Baker Street antes da hora indicada. Agudo para meia hora, o coronel Sir James Damery foi anunciado. Dificilmente é necessário descrevê-lo, pois muitos se lembrarão daquela personalidade grande, franca e honesta, aquele rosto largo e bem barbeado, acima de tudo, aquela voz agradável e suave. A franqueza brilhava em seus olhos cinzentos irlandeses, e o bom humor brincava em seus lábios móveis e sorridentes. Sua cartola brilhante, sua sobrecasaca escura, na verdade, todos os detalhes, desde o alfinete de pérola na gravata de cetim preto até as polainas lavanda sobre os sapatos envernizados, falavam do cuidado meticuloso no vestuário pelo qual ele era famoso. O grande e magistral aristocrata dominava a pequena sala. Claro, eu estava preparado para encontrar o Dr. Watson, comentou ele, com uma reverência cortês. Sua colaboração pode ser muito necessária, pois nesta ocasião estamos lidando, Sr. Holmes, com um homem a quem a violência é familiar e que, literalmente, não se deterá em nada. Devo dizer que não há homem mais perigoso na Europa. Tive vários oponentes aos quais esse termo lisonjeiro foi aplicado, disse Holmes, com um sorriso. Você não fuma? Então você vai me desculpar se eu acender meu cachimbo. Se o seu homem é mais perigoso do que o falecido professor Moriarty, ou do que o coronel vivo Sebastian Moran, então ele realmente vale a pena conhecê-lo. Posso perguntar o nome dele? Você já ouviu falar do Barão Gruner? Você quer dizer o assassino austriaco? O coronel Damery ergueu as mãos enluvadas com uma gargalhada. Não há como passar por você, Sr. Holmes. Maravilhoso. Então você já o avaliou como um assassino? É da minha conta seguir os detalhes do crime continental.
Quem poderia ter lido o que aconteceu em Praga e ter alguma dúvida quanto à culpa do homem? Foi um ponto puramente técnico-legal e a morte suspeita de uma testemunha que o salvou. Estou tão certo de que ele matou sua esposa quando o chamado acidente aconteceu no Paço Esplugen como se eu o tivesse visto fazer isso. Eu sabia, também, que ele tinha vindo para a Inglaterra, e tive um pressentimento de que mais cedo ou mais tarde ele me arranjaria algum trabalho para fazer. Bem, o que o Barão Brunner andou fazendo? Presumo que não seja essa velha tragédia que surgiu de novo, não, é mais sério do que isso. Vingança do crime é importante, mas evitá-lo é mais ainda. É uma coisa terrível, Sr. Holmes, ver um evento terrível, uma situação atroz, se preparando diante de seus olhos, entender claramente aonde isso levará e ainda ser totalmente incapaz de evitá-lo. Um ser humano pode ser colocado em uma posição mais difícil? Talvez não. Então você vai simpatizar com o cliente em cujos interesses estou agindo. Eu não entendi que você era apenas um intermediário. Quem é o principal? Sr. Holmes, devo pedir-lhe que não insista nessa questão. É importante que eu possa assegurar-lhe que seu honrado nome não foi de forma alguma arrastado para o assunto. Seus motivos são, até o último grau, honrados e cavalheiresco, mas ele prefere permanecer desconhecido. Não preciso dizer que seus honorários serão garantidos e que você terá carta branca. Certamente o nome real de seu cliente é irrelevante? Sinto muito, disse Holmes. Estou acostumado a ter mistério em uma das pontas dos meus casos, mas tê-lo nas duas pontas é muito confuso. Temo, Sir James, que devo me recusar a agir. Nosso visitante ficou muito perturbado. Seu rosto grande e sensível estava sombrio de emoção e decepção. Você dificilmente percebe o efeito de sua própria ação, Sr. Holmes, disse ele. Você me coloca em um dilema muito sério, pois estou perfeitamente certo de que você ficaria orgulhoso de assumir o caso se eu pudesse lhe dar os fatos, mas uma promessa me proíbe de revelá-los todos. Posso, pelo menos, colocar tudo o que posso antes de você, sem dúvida, desde que fique claro que não me comprometo com nada. Está entendido. Em primeiro lugar, você sem dúvida já ouviu falar do General de Merville da fama de Quiber? Sim, já ouvi falar dele. Ele tem uma filha, Violet Merville, jovem, rica, bonita, talentosa, uma mulher maravilha em todos os sentidos. É esta filha, esta adorável e inocente menina, que estamos tentando salvar das garras de um demônio. O Barão Brunner tem algum poder sobre ela, então, o mais forte de todos os domínios no que diz respeito a uma mulher, o domínio do amor. O sujeito é, como você deve ter ouvido, extraordinariamente bonito, com uma maneira mais fascinante, uma voz gentil e aquele ar de romance e mistério que significa tanto muito para uma mulher. Disse que ele tem todo o sexo à sua mercê e fez amplo uso do fato. Mas como um homem assim conheceu uma dama da posição de Miss Violet de Merville? Foi em uma viagem de iate no Mediterrâneo. A empresa, embora seleta, pagou suas próprias passagens. Sem dúvida, os promotores mal perceberam o verdadeiro caráter do barão até que fosse tarde demais. O vilão se apegou à dama e com tal efeito que ele conquistou seu coração completa e absolutamente. Dizer que o ama dificilmente expressa isso. Ela o adora, ela é obcecada por ele. Fora dele não há nada na terra. Ela não ouvirá uma palavra contra ele. Tudo foi feito para curá-la de sua loucura, mas em vão. Resumindo, ela se propõe a casar com ele no próximo mês. Como ela é a maior de idade e tem uma vontade de ferro, é difícil saber como impedi-la. Ela sabe sobre o episódio austriaco, o astuto demônio contou a ela todos os escândalos públicos desagradáveis de sua vida passada, mas sempre de maneira a se fazer passar por um mártir inocente. Ela aceita absolutamente a versão dele e não dá ouvidos a nenhuma outra. Meu Deus! Mas certamente você deixou escapar inadvertidamente o nome de seu cliente? Sem dúvida é o General de Merville. Nosso visitante remexeu-se na cadeira. Eu poderia enganá-lo dizendo isso, Sr. Holmes, mas não seria verdade. De Merville é um homem quebrado. O forte soldado ficou totalmente desmoralizado por este incidente. Ele perdeu a coragem que nunca lhe faltou no campo de batalha e tornou-se um velho fraco e vacilante, totalmente incapaz de lutar com um patife brilhante e enérgico como este austriaco.
Meu cliente, no entanto, é um velho amigo, alguém que conhece o general intimamente há muitos anos e tem um interesse paternal em esta jovem desde que ela usava vestidos curtos. Ele não pode ver esta tragédia consumada sem alguma tentativa de pará-la. Não há nada em que a Scotland Yard possa agir. Foi sua própria sugestão de que você deveria ser chamado, mas foi, como eu disse, com a estipulação expressa de que ele não deveria estar pessoalmente envolvido no assunto. Não tenho dúvidas, Sr. Holmes, com seus grandes poderes, você poderia facilmente rastrear meu cliente através de mim, mas devo perguntar-lhe, como um ponto de honra, abster-se de fazê-lo e não invadir seu incógnito. Holmes deu um sorriso caprichoso. Acho que posso prometer isso com segurança, disse ele. Posso acrescentar que seu problema me interessa e que estarei preparado para investigá-lo. Como devo manter contato com você? O Carlton Club vai me encontrar. Mas, em caso de emergência, há um telefonema privado, '20.31. Holmes anotou e sentou-se, ainda sorrindo, com um memorando aberto sobre o joelho. O endereço atual do barão, por favor? Vernon Lodge, perto de Kingston. É uma casa grande. Ele teve sorte em algumas especulações um tanto obscuras e é um homem rico, o que, naturalmente, o torna um antagonista mais perigoso. Ele está em casa no momento? Sim. Além do que você me disse, você pode me dar mais alguma informação sobre o homem? Ele tem gostos caros. Ele é um criador de cavalos. Por um curto período ele jogou polo em Hurlingham, mas então este caso de praga foi divulgado e ele teve que sair. Ele coleciona livros e fotos. Ele é um homem com um talento artístico considerável lado de sua natureza. Ele é, creio eu, uma autoridade reconhecida em cerâmica chinesa, e escreveu um livro sobre o assunto. Uma mente complexa, disse Holmes. Todos os grandes criminosos têm isso. Meu velho amigo Charlie Pease era um virtuoso do violino. Wainwright não era um artista medíocre. Eu poderia citar muitos mais. Bem, Sir James, informe ao seu cliente que estou pensando no Barão Gruner. Eu não posso dizer mais nada. Tenho algumas fontes de informação próprias e ouso dizer que podemos encontrar algum meio de abrir o assunto. Quando nosso visitante nos deixou, Holmes ficou tanto tempo pensando que parecia ter esquecido minha presença. Por fim, porém, ele voltou rapidamente à terra. Bem, Watson, alguma opinião? Ele perguntou. Eu acho que é melhor você ver a jovem pessoalmente. Meu caro Watson, se seu pobre pai quebrado não pode movê-la, como eu, um estranho, prevalecerei, e ainda há algo na sugestão se tudo mais falhar. Mas acho que devemos começar de um ângulo diferente. Prefiro e imagino que Shinwell Johnson possa ser uma ajuda. Não tive oportunidade de mencionar Shinwell Johnson nestas memórias porque raramente extraí meus casos das últimas fases da carreira de meu amigo. Durante os primeiros anos do século, ele se tornou um valioso assistente. Johnson, lamento dizer, fez seu nome primeiro como um vilão muito perigoso e cumpriu 2 mandatos em Parkhurst. Finalmente, ele se arrependeu e se aliou a Holmes, atuando como seu agente no imenso submundo do crime de Londres e obtendo informações que muitas vezes se revelaram de vital importância. Se Johnson fosse um narco da polícia, ele logo teria sido exposto, mas como ele lidava com casos que nunca chegaram diretamente aos tribunais, suas atividades nunca foram percebidas por seus companheiros. Com o glamour de suas 2 condenações sobre ele, ele teve a entrada de cada boate, pensão e antro de jogo da cidade, e sua observação rápida e cérebro ativo fizeram dele um agente ideal para obter informações. Era a ele que Sherlock Holmes agora se propunha recorrer. Não foi possível para mim seguir os passos imediatos dados por meu amigo, pois eu tinha alguns negócios profissionais urgentes, mas eu o encontrei com hora marcada naquela noite no Simpsons, onde, sentado em uma pequena mesa na janela da frente, e olhando para a correnteza da vida no Strand, ele me contou algo sobre o que havia acontecido. Johnson está à espreita, disse ele. Ele pode pegar algum lixo nos recessos mais escuros do submundo, pois é lá embaixo, em meio às raízes negras do crime, que devemos caçar os segredos desse homem. Mas, se a dama não aceita o que já é conhecido, por que qualquer nova descoberta só deveria desviá-la de seu propósito? Quem sabe, Watson, o coração e a mente da mulher são quebra-cabeças insolúveis para o homem.
Assassinato pode ser tolerado ou explicado, mas alguma ofensa menor pode irritar. O barão Gruner comentou comigo. Ele comentou com você. Oh, com certeza, eu não lhe contei meus planos. Bem, Watson, eu adoro enfrentar meu homem. Depois de dar as instruções a Johnson, peguei um táxi para Kingston e encontrei o barão com um humor muito afável. Ele reconheceu você, não houve dificuldade quanto a isso, pois simplesmente enviei meu cartão. Ele é um excelente antagonista, frio como gelo, voz sedosa e calmante como um de seus consultores da moda, e venenoso como uma cobra. Ele gerou nele, um verdadeiro aristocrata do crime, com uma sugestão superficial de chá da tarde e toda a crueldade da sepultura por trás dele. Sim, estou feliz por ter chamado minha atenção para o barão Adelbert Gruner. Você diz que ele era afável? Um gato ronronando que pensa que vê camundongos em potencial. A afabilidade de algumas pessoas é mais mortal do que a violência de almas grosseiras. Sua saudação foi característica. Achei que deveria vê-lo mais cedo ou mais tarde, Sr. Holmes, disse ele. Você foi contratado, sem dúvida, pelo general de Merville para tentar impedir meu casamento com a filha dele, Violet. É verdade, não é? Eu concordei. Meu caro, disse ele, você apenas arruinará sua merecida reputação. Não é um caso em que você possa ter sucesso. Você terá um trabalho estéril, para não falar de incorrer em algum perigo. Deixe-me fortemente aconselho você a retirar-se imediatamente. É curioso, respondi, mas esse era exatamente o conselho que pretendia lhe dar. Tenho respeito por sua inteligência, barão, e o pouco que vi de sua personalidade não o diminuiu. Deixe-me falar de homem para homem. Ninguém quer revirar seu passado e deixá-lo indevidamente desconfortável. Acabou, e agora você está em águas calmas, mas se persistir neste casamento, você levantará um enxame de inimigos poderosos que nunca o deixarão em paz até que tenham tornado a Inglaterra quente demais para detê-lo. O jogo vale a pena? Certamente você seria mais sábio se deixasse a dama sozinha. Não seria agradável para você se esses fatos de sua passado foram levados ao conhecimento dela. O barão tem pequenas pontas de cabelo enceradas sob o nariz, como as antenas curtas de um inseto. Elas estremeceram com diversão enquanto ele ouvia, e ele finalmente deu uma risada gentil. Desculpe minha diversão, Sr. Holmes, disse ele, mas é realmente engraçado vê-lo tentando jogar uma mão sem cartas. Não acho que alguém poderia fazer melhor, mas é bastante patético. Mesmo assim, não há um cartão de cores ali, Sr. Holmes, nada além do menor dos pequenos. Então você pensa, então eu sei. Deixe-me esclarecer a coisa para você, pois minha própria mão é tão forte que posso me dar ao luxo de mostrá-la. Tive a sorte de ganhar todo o afeto desta senhora. Isso foi dado a mim apesar do fato de que eu lhe contei muito claramente sobre todos os infelizes incidentes em minha vida passada. Ela como tratá-los. Você já ouviu falar de sugestão pós-hipnótica, Sr. Holmes? Bem, você verá como isso funciona, pois um homem de personalidade pode usar o hipnotismo sem nenhum passe vulgar ou tolice. Então ela está pronta para você e, não tenho dúvidas, lhe daria um encontro, pois ela é bastante receptiva à vontade de seu pai, exceto apenas em um pequeno assunto. Bem, Watson, parecia não haver mais nada a dizer, então me despedi com toda a dignidade fria que pude reunir, mas, como eu estava com a mão na maçaneta da porta, ele me parou. A propósito, Sr. Holmes, disse ele, o senhor conhecia Lebrun, o agente francês? Sim, disse eu. Você sabe o que aconteceu com ele? Ouvi dizer que ele foi espancado por alguns apaches no distrito de Montmartre e ficou aleijado para o resto da vida. É verdade, Sr. Holmes. Por uma curiosa coincidência, ele estava investigando meus negócios apenas uma semana antes. Não faça isso, Sr. Holmes. A última palavra para você é: siga seu próprio caminho e deixe-me seguir o meu. Adeus. Então aí está, Watson. Você está atualizado agora. O sujeito parece perigoso. Muito perigoso. Eu desconsidero o fanfarrão, mas este é o tipo de homem que fala bem menos do que pensa. Você deve interferir. Realmente importa se ele se casar com a garota, considerando que ele sem dúvida assassinou sua última esposa. Devo dizer que isso importa muito. Além disso, o cliente. Bem,
Não precisamos discutir isso. Quando você terminar seu café, é melhor você vir para casa comigo, pelo prazer. Shinwell estará lá com seu relatório. Nós o encontramos com certeza, um homem enorme, grosseiro, de rosto vermelho, escorbútico, com um par de olhos negros vívidos que eram o único sinal externo da mente muito astuta interior. Parece que ele mergulhou no que era peculiarmente seu reino, e ao lado dele no sofá havia uma marca que ele trouxe na forma de uma jovem esguia e flamejante com um rosto pálido e intenso, jovem e ainda tão desgastada pelo pecado e tristeza que se lia aos anos terríveis que deixaram sua marca leprosa sobre ela. Esta é a senhorita Kitty Winter, disse Shinwell Johnson, acenando com a mão gorda como uma apresentação. O que ela não sabe? Bem, ela falará por si mesma. Coloque minha mão nela, Sr. Holmes, dentro de uma hora após sua mensagem. Sou fácil de encontrar, disse a jovem. Inferno, Londres, sempre me pega. Mesmo endereço para Porky Shinwell. Somos velhos amigos, Porky, você e eu. Mas, por gripes, há outro que deveria estar em um inferno mais baixo do que nós se houvesse qualquer justiça no mundo. Esse é o homem que você está procurando, Sr. Holmes. Holmes sorriu. Deduzo que temos seus bons votos, senhorita Winter. Se eu puder ajudar a colocá-lo onde ele pertence, eu sou seu para-chocalho, disse nosso visitante, com energia feroz. Havia uma intensidade de ódio em seu rosto branco e firme e em seus olhos ardentes, como uma mulher raramente e um homem nunca podem alcançar. Você não precisa entrar no meu passado, Sr. Holmes. Isso não está aqui nem ali. Mas o que eu sou Adelbert Gruner me fez. Se eu pudesse derrubá-lo. Ela agarrou freneticamente com as mãos no ar. Ah, se eu pudesse puxá-lo para o buraco onde ele empurrou tantos. Você sabe como está a situação? Porky Shinwell tem me contado. Ele está atrás de algum outro pobre tolo e quer se casar com ela desta vez. Você quer parar com isso? Bem, você certamente sabe o suficiente sobre esse demônio para evitar que qualquer garota decente em seu juízo queira estar na mesma paróquia com ele. Ela não está em seus sentidos. Ela está loucamente apaixonada. Ela ouviu tudo sobre ele. Ela não se importa com nada. Contou sobre o assassinato? Sim, meu senhor, ela deve ter coragem. Ela os classifica como caluniadores. Você não poderia colocar provas diante de seus olhos bobos? Bem, você pode nos ajudar a fazer isso? Não sou eu mesmo uma prova? Se eu estivesse diante dela e contasse como ele me usou, você faria isso? Eu iria? Eu não iria. Bem, pode valer a pena tentar. Mas ele contou a ela a maioria de seus pecados e foi perdoado por ela, e eu entendo que ela não reabrirá a questão. Aposto que ele não contou tudo a ela, disse a senhorita Winter. Eu vislumbrei 1 ou 2 assassinatos além daquele que causou tanto rebuliço. Ele falava de alguém com seu jeito aveludado e então olhava para mim com um olhar firme e dizia, ele morreu em 1 mês. Também não era conversa fiada. Mas eu não prestei muita atenção. Veja bem, eu mesmo o amava naquela época. O que quer que ele fizesse comigo, o mesmo que com esse pobre tolo. Só havia uma coisa que me abalou. Sim, por gripes. Se não fosse por sua língua venenosa e mentirosa que explica e acalma, eu o teria deixado naquela mesma noite. É um livro que ele tem, um livro de couro marrom com cadeado e seus braços em ouro do lado de fora. Acho que ele estava um pouco bêbado naquela noite, ou não teria mostrado isso para mim. O que foi, então? Eu lhe digo, Sr. Holmes, este homem coleciona mulheres e se orgulha de sua coleção, assim como alguns homens colecionam mariposas ou borboletas. Ele tinha tudo naquele livro: fotografias instantâneas, nomes, detalhes, tudo sobre elas. Era um livro bestial, um livro que nenhum homem, mesmo que tivesse vindo da sarjeta, poderia ter redigido. Mas era o livro de Adelbert Gruner mesmo assim. Almas eu arruinei. Ele poderia ter colocado isso do lado de fora se quisesse. No entanto, isso não é aqui nem ali, pois o livro não serviria para você e, se servisse, você não poderia obtê-lo. Cadê? Como posso te dizer onde está agora? Faz mais de 1 ano desde que o deixei. Eu sei onde ele o guardava então. Ele é um homem preciso e organizado em muitos de seus modos,
então talvez ainda esteja em um escaninho da velha escrivaninha no escritório interno. Você conhece a casa dele? Estive no escritório, disse Holmes. Você tem, entretanto, você não foi lento no trabalho se apenas começou esta manhã. Talvez o querido Adelbert tenha encontrado seu par desta vez. O escritório externo é aquele com a louça chinesa, grande armário de vidro entre o então. Atrás de sua mesa está a porta que leva ao escritório interno, uma pequena sala onde ele guarda papéis e outras coisas. Ele não tem medo de ladrões? Adelbert não é covarde. Seu pior inimigo não poderia dizer isso dele. Nada bom, disse Shinwell Johnson, com a voz decidida do especialista. Nenhuma cerca quer coisas desse tipo que você não pode derreter nem vender. Exatamente, disse Holmes. Bem, agora, senhorita Winter, se você viesse aqui amanhã à noite às 5, eu consideraria, enquanto isso, se sua sugestão de ver esta senhora pessoalmente não pode ser arranjada. Estou extremamente grato a você por sua cooperação. Não preciso dizer que meus clientes irão considerar generosamente. Nada disso, Sr. Holmes, exclamou a jovem. Não estou atrás de dinheiro. Deixe-me ver este homem na lama, e eu tenho tudo pelo que trabalhei, na lama com meu pé em seu rosto amaldiçoado. Esse é o meu preço. Estou com você amanhã ou em qualquer outro dia, desde que você esteja no rastro dele. Porque aqui pode lhe dizer sempre onde me encontrar. Só voltei a ver Holmes na noite seguinte, quando jantamos mais uma vez em nosso restaurante Strand. Ele encolheu os ombros quando perguntei que sorte ele teve em sua entrevista. Então ele contou a história, que eu repetiria desta forma. Sua declaração dura e seca precisa de um pouco de edição para suavizá-la nos termos da vida real. Não houve nenhuma dificuldade com relação à nomeação, disse Holmes, pois a moça se vangloria em mostrar abjeta obediência filial em todas as coisas secundárias, na tentativa de espiar sua flagrante violação em seu noivado. Estava pronto, e a impetuosa senhorita W apareceu de acordo com o horário, de modo que às 5:30 um táxi nos deixou em frente a Berkeley Square, 104, onde reside o velho soldado, um daqueles terríveis castelos cinzentos de Londres que fariam uma igreja parecer um lacaio. Nos conduziu a uma grande sala de estar com cortinas amarelas, e lá estava a senhora nos esperando, recatada, pálida, contida, tão inflexível e distante quanto uma imagem de neve em uma montanha. Eu não sei como esclarecê-la para você, Watson. Talvez você possa conhecê-la antes de terminarmos, e você pode usar seu próprio dom de palavras. Ela é linda, mas com a beleza etérea de outro mundo de algum fanático cujos pensamentos estão elevados. Eu vi esses rostos nas fotos dos velhos mestres da Idade Média. Como um homem fera poderia ter colocado suas patas vis em tal ser do além, eu não posso imaginar. Você notou como os extremos chamam um ao outro, o espiritual ao animal, o homem das cavernas ao anjo, você nunca viu um caso pior do que este. Ela sabia para o que viemos, é claro, aquele vilão não perdeu tempo em envenenar sua mente contra nós. Mendigos leprosos, se sua cabeça está com tendência a inchar, meu caro Watson, faça um curso de Miss Violet de Merville. Bem, senhor, disse ela, com uma voz como o vento saindo de um iceberg, seu nome é familiar para mim. Você ligou, pelo que entendi, para difamar meu noivo, o Barão Gruner. É apenas por ordem de meu pai. Solicito que eu o veja, e aviso com antecedência de que qualquer coisa que você possa dizer não terá o menor efeito em minha mente. Senti pena dela, Watson. Pensei nela por um momento como teria pensado em minha própria filha. Não sou muito eloquente. Uso minha cabeça, não meu coração, mas realmente implorei a ela com todo o calor das palavras que pude encontrar em minha natureza. Imaginei para ela a terrível posição da mulher que só desperta para o caráter de um homem depois que ela é sua esposa, uma mulher que tem que se submeter a ser acariciada por mãos ensanguentadas e lábios lascivos. Eu não a poupei de nada, a vergonha, o medo, a agonia, a desesperança de tudo isso. Todas as minhas palavras quentes não poderiam trazer um tom de cor para aquelas bochechas de marfim ou um brilho de emoção para aqueles olhos abstraídos. Eu pensei do que o Patife havia dito sobre uma influência pós-hipnótica.
Pode-se realmente acreditar que ela estava vivendo acima da Terra em algum sonho estático. No entanto, não havia nada indefinido em suas respostas. Ouviu com paciência, Sr. Holmes, disse ela. O efeito em minha mente é exatamente o previsto. Estou ciente de que Adelbert, meu noivo, teve uma vida tempestuosa na qual incorreu em amargas ódios e calúnias mais injustas. Você é apenas o último de uma série que trouxe suas calúnias diante de mim. Possivelmente você tem boas intenções, embora eu saiba que você é um agente pago que estaria igualmente disposto a agir pelo barão como contra ele. Mas, de qualquer modo, desejo que entenda de uma vez por todas que eu o amo e que ele me ama, e que a opinião de todo o mundo não é mais do que o gorjeio daqueles pássaros do lado de fora da janela. Nunca por um instante caiu, pode ser que eu tenha sido enviado especialmente para elevá-la ao seu nível verdadeiro e elevado. Não estou claro. Aqui ela voltou seus olhos para minha companheira, quem esta jovem pode ser. Eu estava prestes a responder quando a garota irrompeu como um redemoinho. Se alguma vez você viu fogo e gelo cara a cara, foram aquelas duas mulheres. Eu vou te dizer quem eu sou, ela gritou, pulando da cadeira, sua boca toda retorcida com paixão. Eu sou sua última amante. Eu sou uma das 100 que ele tentou e usou e arruinou e jogado no monturo, como ele também fará com você. Seu pilha de lixo é mais provável que seja um túmulo, e talvez seja o melhor. Eu lhe digo, sua tola, se você se casar com este homem, ele será a sua morte. Pode ser um coração partido ou um pescoço quebrado, mas ele vai querer você de um jeito ou de outro. Não é por amor a você que estou falando. Eu não me importo com a maldição de um funileiro se você vive ou morre. É por ódio a ele e para irritá-lo e se vingar dele pelo que ele fez comigo. Mas é tudo a mesma coisa, e você não precisa olhar para mim assim, minha bela dama, pois você pode ser inferior a mim antes de terminar com isso. Prefiro não discutir tais assuntos, disse Miss de Merville friamente. Deixe-me dizer de uma vez por todas que estou ciente de 3 passagens na vida de meu noivo em que ele se envolveu com mulheres estilistas, e tenho certeza de que de seu sincero arrependimento por qualquer mal que ele possa ter feito. 3 passagens. Gritou meu companheiro. Seu tolo indescritível. Sr. Holmes, imploro que encerre esta entrevista, disse a voz gélida. Obedeci ao desejo de meu pai ao vê-lo, mas não sou obrigado a ouvir os delírios dessa pessoa. Com um palavrão, a senhorita Winter disparou para frente, e se eu não tivesse segurado seu pulso, ela teria agarrado essa mulher enlouquecedora pelos cabelos. Eu a arrastei até a porta e tive sorte em colocá-la de volta no táxi sem uma cena pública, pois ela estava fora de si de raiva. De uma maneira fria, eu também me senti bastante furioso, Watson, pois havia algo indescritivelmente irritante na calma indiferença e na suprema autocomplacência da mulher que estávamos tentando salvar. Então agora, mais uma vez, você sei exatamente como estamos, e é claro que devo planejar algum novo movimento de abertura, pois esta jogada não funcionará. Manterei contato com você, Watson, pois é mais do que provável que você tenha sua parte jogar, embora seja possível que o próximo passo seja deles e não nosso. E aconteceu, o golpe deles caiu, ou melhor, o golpe dele, pois nunca pude acreditar que a dama soubesse disso. Acho que poderia mostrar a você a mesma pedra do calçamento sobre a qual eu estava quando meus olhos caíram sobre o cartaz e uma pontada de horror passou por minha alma. Era entre o Grand Hotel e a estação de Charing Cross, onde um jornaleiro perneta exibia seus jornais vespertinos. A data foi apenas 2 dias após a última conversa. Ali, preto sobre amarelo, estava o terrível jornal. Ataque assassino a Sherlock Holmes. Desejo de ouvir todos os bons romances. Não se esqueça de clicar em seguir.